Muito bem, então, boa noite a todos. Vamos começar esta sessão em direto. Eu queria começar por dar as boas-vindas aos nossos convidados e a todos os que nos ouvem e veem através da página do Facebook da Oficina da Liberdade. Dizer apenas também que a Oficina da Liberdade é uma associação cultural e cívica, ou mais modernamente se poderia dizer que é um think tank, e que basicamente promove as ideias de liberdade. Nós procuramos ter, sobretudo, dúvidas e, portanto, rejeitamos as certezas e a ubris intelectual das certezas e neste contexto em que vivemos e oscilamos entre o estado de emergência e um estado de calamidade, parece que é assim que se diz, parece-nos ser um exercício salutar, escrutinar o que é centralmente decidido e nos é imposto até por via do poder estatal. O contexto no contexto do evento de hoje, parece-nos ser especialmente relevante dar, na medida do possível, o nosso contributo, ainda que modesto, para a liberdade da expressão, e por isso esperamos que o debate que se segue, que será conduzido pelo Carlos Guimarães Pinto, ajude a criar um clima cultural, intelectual e até científico mais livre, sem medo e sem receio do contraditório ou de divergência. E, portanto, Carlos, passava-te agora a bola, o palco é teu. Eu voltarei, se calhar, só para o final do debate, para, enfim, os cumprimentos da praxe. Até já, bom debate. Obrigado. Muito obrigado, Telmo. Muito boa noite a todos. Antes de mais, agradecer à oficina pela organização deste debate e pelo convite que me fizeram. Nós hoje temos aqui o André Dias, uma das pessoas mais faladas no país nos últimos tempos, que é doutorado em informática, especialidade em modelação de epidemias pulmonares. Acho que não esqueci de nada. De doenças pulmonares. E temos aqui também o Carlos Menezes, médico intensivista, que tem estado nos cuidados intensivos, inclusivamente a tratar de alguns doentes com Covid-19. Nós vamos ter hoje aqui duas perspectivas diferentes e eu arriscava-me a dizer que se calhar o Carlos Menezes está um bocadinho mais próximo daquela que é a perspectiva generalizada, aquela em que grande parte das pessoas acreditam, mas que gostavam que não fosse verdade, e o André tem exatamente a perspectiva oposta, a perspectiva que toda a gente gostava que fosse verdade, mas que a maioria não acredita. Eu começava, se calhar, pelo André. A tese central do André, que temos lido em vários artigos, é que as medidas de confinamento não têm alterado de forma... não têm alterado suficientemente a propagação do vírus e que a verdadeira taxa de letalidade deste vírus não andará muito longe do vírus da gripe normal. Eu vou começar pela primeira e perguntava-lhe como é que o André explica um leigo nisto como eu, como é que um vírus que é transmitido de pessoa para pessoa não vê a sua propagação limitada quando existe uma redução substancial na interação entre as pessoas. Para mim, que não percebo muito disto, parece-me estranho que um vírus que é passado de pessoa para pessoa, de um momento para o outro, começamos todos a estar a interagir com muito menos pessoas e o André defende que isso não interfere de nenhuma forma na propagação do vírus. Boa noite. Obrigado pelo convite à Oficina da Liberdade para vir expressar precisamente esses pontos confusos. O primeiro aspecto nos vírus pulmonares é que eles não, ou a maioria da sua infecção não é feita de pessoa para pessoa diretamente. Há sempre um passo que é feito no ambiente. Portanto, há uma tosse, há uma libertação do vírus a partir do sistema respiratório e esse vírus fica sempre, ou quase sempre, na maioria dos casos, fica disponível no ambiente durante algum tempo
e depois então tomado ou é levado por outra pessoa que vai infectar. E é este passo no ambiente que os torna muito suscetíveis a esses efeitos ambientais e que os torna muito pouco controláveis com medidas como o confinamento de pessoas saudáveis. Como é que isto é visível ou como é que vemos? Há vários fatores que influenciam essa transmissão, que não é só apenas o contacto direto. Por exemplo, o sol, a imunidade de grupo, a quantidade de pessoas que já foram infectadas e que estão imunes influencia muito a propagação das infecções e influencia ainda mais a propagação das infecções pulmonares. Pequenas alterações da imunidade de grupo, pequenos aumentos na percentagem de imunidade de grupo, obrigam que esse vírus esteja muito mais tempo no ambiente. Por exemplo, com 1% de pessoas imunes, esse vírus passa, ou esses vírus passam em média 1 minuto no ambiente até encontrarem a próxima pessoa suscetível e conseguirem infectar. Com 10%, este tempo começa a aumentar exponencialmente, porque demora mais tempo até que outra pessoa passe na secretária ou passe na pegadeira da porta para apanhar esse vírus. Com 30%, o tempo começa a ser muito grande e começa a ultrapassar o tempo de vida, que não é de vida, porque os vírus não têm vida, mas o tempo que o vírus consegue aguentar-se no ambiente. E depois há os fatores de confinamento em si. Estarmos em casa aumenta a probabilidade de infectarmos uns aos outros muito mais, porque sobrecarregamos o sistema imunitário com mais vírus que estão muito mais disponíveis dentro de casa do que estão no exterior, porque o espaço é fechado e porque os protege do ambiente. É um casulo onde eles conseguem estar muito mais tempo e que, portanto, aumentam muito as probabilidades de infecção. Todos estes fatores, e há mais fatores, mas estes serão provavelmente os principais, acabam por tornar as medidas de confinamento de pessoas saudáveis muito pouco eficazes. Antes de passar ao Carlos, eu queria só esclarecer aí duas questões. A certa altura dizes que quando há imunidade do grupo, o tempo de vida do vírus é menor, portanto demora menos tempo a passar a outra pessoa e a apanhar o vírus. Isso também não acontece quando as pessoas simplesmente não passam, quando os escritórios estão vazios, quando as ruas estão vazias, também não demora mais tempo a passar outra pessoa por onde passou o vírus. Essa é a primeira questão. E a segunda questão tem a ver com a transmissão em casa. A maioria das pessoas já passa bastante tempo em casa, independentemente de estarem confinadas ou não. Como é que uma pessoa normal que trabalha 8, 9 horas por dia e passa algum tempo fora de casa, já ainda assim passa 3, 4 horas acordada por dia em casa, todos os dias, mais os fins de semana. Isto não seria de si já tempo suficiente para propagar o vírus dentro de casa. Isto fala um leigo, claro, isto é de alguém que quer entender. Sim, já sim. Não seria tempo suficiente. Como é que esse argumento cola com isto, que é, para mim, que não entendo muito de transmissão de vírus, parece-me que dificilmente um vírus com esta rapidez de transmissão não seria passada dentro de casa, não seria transmitido dentro de casa, mesmo sem confinamento. O confinamento efetivamente aumenta as probabilidades do vírus de ser passado dentro de casa? Sim, porque as probabilidades de infecção são elas próprias uma distribuição normal ou têm uma fase exponencial. E há um tempo em que se passar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora com uma pessoa que está infectada, transmite-se uma determinada carga de vírus à pessoa que não está infectada. E o sistema imunitário reage durante essa hora e consegue combater o vírus. Se passas a estar durante 8 horas, durante 24 horas com essa pessoa infectada, o teu sistema imunitário nunca tem uma pausa, tem que estar constantemente a ser atacado por esses vírus, estão sempre a chegar vírus e, portanto, as probabilidades de infecção aumentam. E depois há efeitos como, por exemplo, a compartimentação da casa que desaparecem. Quando nós estamos, por exemplo, 4 horas a socializar, estamos na cozinha, estamos na sala um pouco, andamos de um sítio para o outro, vamos para o quarto dormir,
E isto cria compartimentos dentro da própria casa, em que as cargas de vírus em cada compartimento sobem e descem, são dinâmicas e, portanto, dão uma vez mais alguma capacidade ao sistema imunitário de ter uma pequena pausa nesse combate. Se passarmos o dia todo dentro de casa, o vírus acaba por estar em todo lado e acaba por ser uma carga de vírus muito significativa em todo lado e o sistema imunitário acaba por ter dificuldade em lidar com ele. Mas há mais do que isto. Quando eu digo, por exemplo, que não vejo efeito nenhum das quarentenas na paragem da infecção, há outros efeitos que é, quando a quarentena é imposta, há indicação muito forte de que a infecção já estava no pico. Por exemplo, em Espanha, quando se olharmos para os gráficos de novos casos em Espanha, à data dos primeiros sintomas, não o gráfico que quase todos vemos, que são os gráficos à data em que são diagnosticados, em que o teste está positivo, mas se perguntarmos à pessoa quando é que tiver o primeiro sintoma, isto é um gráfico diferente, que é o gráfico aos sintomas, que normalmente são 7 dias antes, mas varia ligeiramente. E se olharmos para esse gráfico na Espanha, na Alemanha e no Reino Unido, que são aqueles que eu conheço melhor, a quarentena é imposta quando os gráficos já estão no pico. Ou seja, já tinha atingido o pico, à quarentena, e eles já estavam a entrar na fase planalto, quando a quarentena é posta. Portanto, não só há fatores do ambiente que ajudam a explicar que a quarentena não ajuda a parar este tipo de vírus, mas reagimos a pensar que estávamos no início da infecção, quando os testes e os resultados que temos indicam que ela já era muito mais prevalente e quando reagimos já ela estava muito espalhada e, portanto, não reagiu à quarentena, reagiu àquilo que seria esperado numa infecção desta natureza. Carlos, queres responder? Não quiseres, pergunta para ti. Eu vou em primeiro responder àquilo que tu disseste de início, que a minha posição era semelhante à posição oficial. E aqui vou-me reportar à posição oficial traduzida por atos, principalmente no Ocidente. E não é a minha posição, não é coincidente nem próxima. Sou um crítico da resposta do Ocidente. Isso tem a ver com a perspectiva que tenho de que este vírus, aparentemente, se extrapolarmos as suas mutações para o seu início, fizemos a história genética reversa, deverá ter aparecido em novembro, na China, e que de seguida há uma sequência de tomadas de conhecimento de que há um problema na China. A China comunica a existência dessas pneumonias no fim de dezembro, 31 de dezembro, e depois nós observamos que um país que é muito próximo da China e que tem uma relação ambivalente com a China, que é Taiwan, no próprio dia 31, o diretor do CDC de Taiwan escreve à OMS pedindo várias informações, nomeadamente perguntando se havia alguma evidência da transmissão interpessoal entre pessoas direta do vírus. A resposta foi enviada para os assuntos do gabinete da China que representa a província de Taiwan, na OMS, em que Taiwan não tem assento, e uns dias depois Taiwan consegue enviar uma missão à China. Todo o Oriente tinha sofrido bastante com a epidemia com o SARS-1, o primo deste vírus, o primeiro de 2003,
tinha sofrido bastante com a necessidade de tomar medidas não farmacológicas, de intervenção não farmacológica para conter o SARS-1. O SARS-1 também tinha começado na China. A China tinha mentido em relação ao SARS-1 e foi só a partir da sua entrada em Hong Kong que nós soubemos a verdade. E a China aparentemente terá voltado a mentir acerca deste primo, o SARS-2. Isto em 31 de dezembro, Taiwan começa a controlar os voos entre Taiwan e a China. Taiwan está ao lado da China e, portanto, tem mais 12 milhões de voos anuais em 2019, o último ano, para a China, dos quais 2 milhões e qualquer coisa quase 6 milhões para a China continental. E tem 800 mil pessoas a viver na China e 400 mil a trabalhar na China. Bom, é um país com fortes ligações à China, conhece muito bem a China continental e o seu governo do Partido Comunista Chinês. E já depois do SARS e depois do MERS, outros 2 beta-coronavírus, Taiwan preparou-se muito bem para a próxima epidemia vinda da China. E dia 31 começa a fechar, a criar barreiras à vinda de chineses sem primeiro terem uma avaliação inicialmente médica e depois laboratorial. No início de janeiro nós todos fomos confrontados com aquela tentativa de controlo, damage control, digamos assim, controlo de danos da morte do nosso colega oftalmologista de 38 anos, que acabou por fazer nas redes sociais passar a notícia de que havia uma doença tipo SARS em Hubei, em Wuhan. Esse homem morreu, tinha 38 anos, e houve aquela cena hipotética de que, segundo a imprensa de Hong Kong, de que o senhor teria morrido e depois, dada a comoção social nas redes sociais, a sua morte acabou por ser já cadáver reconectado ao ventilador e à monitorização na UCI para a China poder dizer que ele estava em estado crítico e no dia seguinte dizer que morreu. Este tipo de sequência de mentiras e de tentativa de condicionamento do mundo exterior, se bem que não foi bem igual ao que aconteceu com o SARS-1, criou em Taiwan, que é para mim um exemplo icónico, a necessidade de desejar o melhor, mas preparar-se para o pior. E acabou por conseguir visitar a China, uma missão de Taiwan, e quando chegaram à China viram computadores e curvas e coisas do género, não viram nenhum doente, não viram o wet market, o governo da China não os deixou ver nenhum facto observável diretamente. Esse tipo de atuação, que é um padrão por parte da China, levou a que Taiwan, a partir de janeiro, iniciasse as chamadas medidas de intervenção não farmacológica, e as iniciasse em catadupa e muito rapidamente. E fê-lo com um enorme sucesso. Ou seja, a Taiwan conseguiu que o vírus não entrasse no país. É um país com 23, 24 milhões de habitantes. Era quase impossível o vírus não entrar, mas conseguiu, com medidas de intervenção não farmacológica, controlar relativamente bem a doença. Neste momento, Taiwan tem um número de mortos por milhão de habitantes que é na casa dos 0,3 mortos por milhão de habitantes. Ou seja, apesar da doença ter chegado a Taiwan cedo, morreram 6 pessoas em uma população de 20 e tal milhões, e tem um número de infectados também relativamente escasso. Não foi
por milagre, nós conhecemos a teoria da geração espontânea da vida, a teoria da extinção espontânea da vida, essa não conheço. Ouço falar nela, mas não consigo tomar conhecimento dela porque não a entendo. Mas entendo que, conhecendo nós como conhecemos, quais são os meios, alguns dos meios de transmissão mais habituais do vírus, é fácil entender que se o vírus precisa de pessoas para se transmitir, se nós separarmos as pessoas, tempo que chegue, distância que chegue, espaço que chegue, o vírus não tendo um reservatório animal, não tendo um vetor animal, sendo um vírus de transmissão direta, não tem nenhuma chance de se transmitir e entra numa espiral de extinção. Isso não deixa nenhuma dúvida. E, portanto, eu lembro-me bem que quando a minha filha, a minha maior é vacinada, mas é estudante universitária, quis visitar Madrid, quis comprar bilhetes para ir a Madrid no fim de janeiro, e a nossa opinião foi ouvida, porque somos os financiadores dos ditos cujos bilhetes de avião. Nós impusemos como condições ela levar álcool para higienizar as mãos. Estou a falar de janeiro. E máscara para se proteger quando estivesse próximo de pessoas no avião ou no aeroporto. Ela terá não feito nada disso, claro, na idade dela, mas isto é em janeiro. Estamos em janeiro. Em janeiro era possível travar o vírus. Em janeiro, eu não tenho um conhecimento assim especial da realidade chinesa, mas em janeiro era já evidente para nós, médicos, que havia um problema e que era possível travar o vírus, travar que uma pandemia, uma ameaça pandémica se tornasse numa pandemia real e com isso destruísse vidas e a economia do país. Eu imagino que o André discorda um bocadinho dessa possibilidade de travar o vírus. Eu ia só perguntar ao André se concorda comigo numa coisa, que é, eu dividiria, se calhar, a reação dos países europeus em 3 grupos. Em Espanha e Itália, que tiveram o vírus um bocadinho mais cedo e que por isso reagiram um bocadinho mais tarde, supostamente, pelo menos o número de infectados e as mortes vieram um bocadinho mais cedo para a Espanha e Itália do que para outros. Depois tivemos os outros países que mais dia, menos dia, foi mais ou menos tudo ao mesmo tempo e que tiveram reações algo diferentes. Tivemos a Holanda, a Bélgica, a Suécia, a Suíça, que tiveram confinamentos mais levezinhos, e tivemos os outros países, Portugal, Alemanha, alguns países do leste europeu, que entraram para um confinamento mais apertado, mais cedo na evolução do vírus. Eu perguntava só se concorda com esta divisão. Só para irmos à próxima pergunta. Sim, há ainda países que não fizeram nada, se pode-se dizer assim. Há países que não têm medidas significativas nenhumas, como por exemplo Malta, a Bielorrússia, a Islândia acho que também não tem nada de significativo, a Letónia, ainda que oficialmente esteja em lockdown, os relatos que eu tenho é que não há absolutamente nenhuma interferência no dia-a-dia e que mantém um padrão de vida perfeitamente normal. A Finlândia acho que também tem muito poucas medidas. Há alguns países que não chegaram a mudar o comportamento sequer, ou pelo menos os relatos que tenham é que não mudaram o comportamento. Há uma razão para ter feito esta divisão, haverá mais alguns países aí, que é, eu tenho aqui à minha frente os números do Euromomo com a mortalidade em excesso nas últimas semanas. E quando olhamos para os números do Euromomo, há muitos países, como Portugal, que não tiveram grande mortalidade em excesso, e depois vemos grandes picos em alguns países. E esses países são exatamente a Bélgica, a França, a Itália, e a Suécia também tem um grande a Holanda, a Espanha, a Suécia, a Suíça e o Reino Unido. Curiosamente, exatamente os mesmos países, pelo menos deste comparativo, que tiveram as medidas de confinamento menos apertadas. Não.
há uma relação de causalidade aqui? É só uma coincidência? São fatores ambientais? Qual é a coincidência? Porque nós olhamos para os países nórdicos, temos o caso sueco, que é apontado por todos como sendo o que tem as medidas de confinamento mais leves, e depois olhamos para os dados da mortalidade em excesso, e é também o país com mais mortalidade em excesso, incomparável com qualquer outro período de gripe que tenham tido antes. Isto é só uma coincidência devido a fatores ambientais ou pode haver aqui o efeito de confinamento? Primeiro, esses gráficos do Euromomo temos que ter cuidado a analisá-los, porque eles são Z-score, ou seja, são diferenças para a mortalidade base. E, portanto, como a mortalidade base nesta altura do ano já está a descer, a curva base já está descida em abril, março, abril, o Z-score parece que é muito mais grave do que na verdade é, porque a diferença torna-se muito maior, ainda que o número absoluto de mortos seja equivalente ao que seria em janeiro. E não há relação nenhuma entre o excesso de mortalidade e as medidas tomadas, porque se virmos, a Bélgica tem um confinamento forte, como a maioria dos outros países europeus, e apresenta também uma mortalidade, um excesso de mortalidade bastante alto. Se compararmos, por exemplo, a Bélgica com a Holanda, por outro lado, tem medidas menos restritivas e a Bélgica tem uma mortalidade muito mais alta. E é o inverso do que acontece da Suécia e da Noruega. A Suécia tem apenas recomendações de distanciamento e não tem imposição por lei, e tem mais mortes do que a Noruega. E este padrão acontece por todo o lado e acontece dentro dos próprios países. Há diferenças de mortalidade na gripe, nas épocas gripais, e acontecem também com o corona, há diferenças muito significativas entre regiões e entre países. É perfeitamente banal ter mortalidades 3, 4, 5 vezes maiores entre uma região e outra. Nós vemos isso em Espanha, por exemplo, nós vemos isso em Portugal, em que o Alentejo tem muito menos mortalidade por milhão de habitantes. Portanto, as doenças pulmonares têm características regionais marcadas muitas vezes, muito regularmente. Portanto, a relação não parece ser de todo com o tipo de medidas que foram tomadas. E mesmo alguns países que mencionei que não têm medidas nenhuma significativas, não apresentam mortalidade. Portanto, eu arrisco-me só a corrigir, se calhar, uma coisa, que eu estou aqui com os dados do Euromomo mesmo à minha frente, se calhar até os tentava partilhar, e de facto a Noruega não aparece como tendo uma grande mortalidade em excesso, até nas últimas semanas um bocadinho abaixo do que seria esperado para esta altura, enquanto a Suécia tem um pico que não é igual ao da Espanha ou ao da Itália, mas ainda assim um pico bastante assinalável. Não sei se conseguirei partilhar aqui o ecrã para que se possa ver esses dados. Só um bocadinho. Esses picos existem em outras épocas, em outros invernos, aparecem sempre. Há o comportamento das doenças pulmonares, uma vez mais por causa da passagem pelo ambiente, porque elas têm que estar no ambiente, ou pelo menos algum tempo no ambiente, porque o vírus tem que estar algum tempo no ambiente, acaba por fazê-las muito regionais, tem comportamentos regionais bastante marcados, e portanto esse padrão não tem relação, não vejo relação nenhuma entre o padrão de quais foram as medidas tomadas e onde é que acontece o excesso de mortalidade. Porque quando olhamos para aqui, não sei se conseguem ver o ecrã agora, se puderem confirmar. Ainda não. Se calhar o Manuel tem que o partilhar. Não. Ok, pronto. Não há problema. Porque efetivamente, mesmo olhando para o volume absoluto de mortes neste espaço do Euromomo, é incomparavelmente maior a todo e qualquer período de gripe que tenha acontecido em 2016, 17, 18 e 19. O pico é mais alto, mas o integral da área não é mais alto. Certo. Tu tens, eu vou tentar partilhar o ecrã. Manuel, se estiveres a ouvir,
provavelmente tens que autorizar a partilha. O que confunde em termos de análise da mortalidade, não sei se já estão a ver o meu ecrã, apareceu agora. O pico é mais alto este ano. Portanto, o pico chega às 86 mil pessoas numa semana. Mas se fizermos o integral do gráfico, ou seja, a área que está entre esta curva, entre a curva da mortalidade base e o pico aqui, isto dá sensivelmente 150 mil pessoas. É mais do que o Covid tem aqui. O Covid deve estar em 130, 140 mil hoje. Já não faço as contas há uns dias. A última vez que fiz estava em 110 mil. Porque o Euromomo também não reporta todos os países europeus, não reporta a Alemanha toda. Portanto, esta área que está aqui em baixo, o número de pessoas que estão aqui, que morreram aqui em excesso é muito maior. Okay? E falta-nos aqui 2014, que tem dados, que tenho os dados, por exemplo, que estão aqui do SCDC, em 2014, chegou às 217 mil pessoas em excesso, só acima de 65 anos. Isto, para falar bom português, é uma razia tremenda. 2014 foi horrível em termos de mortalidade em excesso. Este número não vai ser atingido pelo Covid. O Covid já não tem, a manter este padrão que está aqui, já não consegue chegar a este número. Okay? E as medidas de confinamento, então, não terão nada a ver com o facto de termos tido um pico muito mais alto do que em anteriores períodos de gripe e que esse pico tenha sido revertido rapidamente. É da natureza da doença e da diferença entre esta e a gripe vulgar. Ser tardia, porque este pico aparece muito mais tarde e já aparece em cima da primavera. E, portanto, a infecção vai sofrer com os fatores ambientais da primavera e tem que fechar muito mais depressa. Mesmo este pico de 65 mil pessoas, de 85 mil pessoas, não é tão alto como aquele que eu estimo, e isto é uma estimativa, infelizmente não tenho os gráficos, mas as minhas estimativas indicam-me que em 99, 2000, o pico foi mais alto do que isto. Foi mais alto no Reino Unido, foi mais alto em Portugal, e portanto eu consigo estimar, tenho uma boa confiança em estimar e dizer que em 99, 2000, mesmo em pico, morreram mais pessoas nesta semana do que morreram agora com o corona. Portanto, eu também tenho aqui os dados para os Estados Unidos, um dado muito, muito especial que saiu num artigo hoje, que diz que na segunda semana de abril o número de pessoas que morreram de Covid nos Estados Unidos foi maior do que qualquer das semanas das últimas 7 épocas de gripe. Ou seja, durante essa semana de pico nos Estados Unidos, pelo menos do que se sabe até agora, morreram 10 vezes mais do que numa semana de pico de gripe normal. Portanto, estamos aqui a falar de uma doença, e é isso que estamos aqui a discutir então, que tem um pico muito alto, mas que se vai mais rapidamente. E que isso não tem todo a ver com as medidas de confinamento. O pico é tão alto como outras épocas, quanto eu vejo, não é excepcional. E não vai mais depressa por ser a doença, mas na altura do ano que aparece. Okay. Se este vírus tivesse aparecido tivesse começado a matar, os mortos tivessem começado a aparecer em janeiro ou em dezembro, tinha potencial na Europa para fazer muito mais dano durante muito mais tempo. Mas porque a mortalidade começa a aparecer em março, os efeitos da primavera não o vão deixar arrastar esta curva e, portanto, a mortalidade vai ficar abaixo das outras épocas de mortalidade. O pico de mortalidade, e há outro efeito aqui que também temos que ter em atenção, é que estes dados, este pico que está aqui não é todo atribuído a Covid. Okay? Já estamos a ver picos no Reino Unido. Eu vivo no Reino Unido e trabalho com a NHS. Já estamos a ver picos muito significativos, 50% de mortalidade semanal não atribuída ao Covid. Okay? Portanto, o que nós estamos a ver no Euromomo, mesmo este pico mais alto, uma percentagem significativa
já não é sequer atribuída ao vírus, pode ser por outras causas. Okay? Portanto, mesmo o drama que este pico aqui mais alto causa, já não podemos atribuir todo ao vírus. Eu vou pegar nisso para fazer uma pergunta ao Carlos e utilizando um artigo da Economist desta semana que fala das mortes em excesso não diretamente explicadas pelo Covid. Nesse artigo mencionam que as mortes em excesso durante este período são explicadas em cerca de 90% em sítios como a Suécia, Nova Iorque e a Bélgica, 80% em França e 50% na Holanda e na Lombardia devido ao Covid. Portanto, e mesmo assim, parece bastante ter 10, 20 e neste último caso, 50% não devido ao Covid. Os dados que saíram para Portugal apontam que do excesso de mortalidade, que apesar de tudo tem sido relativamente baixo, apenas 20% se deve ao Covid. O que é que explica esta diferença tão grande? Será que o foco que tem sido dado do sistema de saúde ao combate ao Covid tem, de certa forma, gerado efeitos secundários que podem ou não ter efeitos de curto, médio e longo prazo? Da experiência que tens como médico, tens visto isso? Tens sentido que, de facto, se pode estar a negligenciar outro tipo de doentes e que isso possa estar a ter efeito na mortalidade em excesso? Sim, é evidente que se através das medidas de intervenção não farmacológica não tivéssemos tido tanto sucesso no controle desta pandemia, teríamos uma situação caótica de que, em vez de termos 100 mortes por milhão e o número de infectados correspondente, se tivéssemos 1.200 mortes por milhão, como em Nova Iorque, teríamos um colapso absoluto do nosso sistema de saúde e a repercussão nas outras doenças seria dramática, não é? Agora, a repercussão nas outras doenças é uma repercussão que existe, talvez 30%, 40% da mortalidade em excesso em Portugal seja devido ao Covid, mas há provavelmente mais de metade desse excesso de mortalidade que não se deve ao Covid, mas se em vez de, como saiu na Ata Médica Portuguesa, se estimar um excesso de mortalidade nestas até 22 de abril de 2.400 a 4.000 pessoas, das quais haveria um excesso de mortalidade de uma figura muito superior. Se nós já assim temos a dificuldade que temos em tratar os outros doentes, o que seria se em vez de termos nas UCIs 200 doentes, tivéssemos 1.500 doentes. Isso seria uma coisa devastadora. Portanto, as medidas físicas que em Taiwan fizeram com que a mortalidade por milhão fosse de 0,3, enquanto que em Nova Iorque foram de 1.200. As medidas físicas que na Nova Zelândia levaram, eventualmente, à extinção da doença, segundo é consensual, com os dados presentes, aparentemente a doença foi suprimida. Nisto das intervenções não farmacológicas há uma fase de tentativa de contenção, depois de mitigação, e às vezes há países que conseguem uma fase de supressão. E, portanto, dizer-se que um vírus que é transmitido diretamente entre pessoas. Eu peço desculpa, houve aqui esta coisa. Dizer-se que um vírus que é transmitido diretamente entre pessoas não implica que as pessoas sejam fundidas cirurgicamente, e por dessa história de que tem que... Eu só digo isto porque pode haver algum médico aqui a ouvir e pensar que eu, enfim, não quero valorizar esse tipo de afirmações, não é? De que tem que atravessar o ar antes de chegar a outra pessoa, ou coisa que eu valha, ou tem que passar pelo ambiente, isso é uma coisa que não tem qualquer fundamento, visto que transmite-se diretamente através de gotículas da árvore respiratória de uma pessoa para outra. É claro que entre uma pessoa e outra, a não ser que estejam a beijar ou a abraçar, há ali um espaço aéreo, não é? Isso parece-me... Agora, isto não é um vírus de transmissão por contacto, como acontece com o ébola ou com a
o HIV, etc. Mas é um vírus de transmissão direta. Ou então com um vetor inanimado, que são as superfícies. Mas só para as pessoas não pensarem que eu, quer dizer, esse tipo de... Ou então que o sistema imune, se for estimulado, o sistema imune muda ao longo de dias ou semanas, não é? Não é estar hoje numa sala está de uma maneira, ser muitos contactos ao longo de várias horas, o sistema imune é ligado e desligado, isso é uma infantilidade que um leigo tem, porque é como às vezes diz uma coisa e está com um jurista e o jurista tem que encolher os ombros, mas pode haver algum médico a ouvir e, portanto, essa parte eu vou deixar de lado. Mas o que lhe digo é isto, é que, por um lado, repetir-lhe isto, como aconteceu na China, como aconteceu em Taiwan, como aconteceu na Coreia do Sul, como aconteceu na Nova Zelândia, na Austrália, as medidas de contenção física funcionam porque o vírus é um agente físico. Também, já agora, porque pode haver algum médico a ouvir, essa história da primavera, isso foi a conversa do Xi para o Trump, não é? Que vem depois a primavera e depois vem um milagre e tal. Isso é uma coisa infantil. Aliás, tanto infantil, porque a gente vê em Manaus ou no Equador, que fica sobre o Equador, a transmissão, não sei se eles estão à espera da primavera, é que se estão à espera da primavera, vão ter que esperar sentados, não é? Em Manaus, sobre o Equador, à espera da primavera, vai demorar tempo. Mas só para dizer que, enfim, a parte digamos que técnica, de que o ambiente, o sol dá e que mata o vírus e não sei o quê, é evidente que eu posso esterilizar qualquer forma de vida se lhe fizerem medir ultravioletas acima de uma certa dose. Fazermos isso no bloco operatório, ou com temperatura, se fizermos um autoclave a 200 graus, depois não há nenhuma forma de vida que sobreviva, não é? Ou forma capaz, ou partícula infectante, se não quisermos chamar a forma de vida a um vírus. E, portanto, em relação às medidas não farmacológicas, não há sequer qualquer debate na literatura séria de que as medidas não farmacológicas têm sucesso. Aliás, as pessoas que... Mas há debate sobre o confinamento de pessoas saudáveis. Não, isso há. Agora, as pessoas que são contra o confinamento, que dizem, por exemplo, na Suécia, há uma pessoa, e uma pessoa que esta pessoa acabou por levar a nomear, que diz, não é que o confinamento ou que as medidas físicas não travam o vírus, o que ele diz é que a seguir vem outra onda, não é? Que vem uma primeira vaga, e depois vem uma segunda vaga, e depois vem uma terceira vaga, mas não diz que as medidas não funcionam. Quer dizer, em relação à Nova Zelândia, quando lhe perguntaram, então, a doença foi extinta por meios não farmacológicos na Nova Zelândia, o que é que tem a dizer para isso? O que ele teve a dizer foi, e agora o que é que eles fazem, não é? Agora ficam parados, cada vez que aterra um avião tem que testar as pessoas, ficar ali aquelas 24 horas, voltar a testar outra vez, fazer uma quarentena se calhar de uns dias, como é que eles fazem para funcionar? Não lhe passa, ninguém teve, mesmo nos centros de referência epidemiológicos, são no fundo os John Hopkins, Harvard e o Chapel Hill, que são os três, enfim, há várias classificações de ranking, mas em todas as classificações, estes três são os primeiros, não é? O Stanford nem aparece nos 25 primeiros, por exemplo, para dar um exemplo. André. Pronto. Não, mas espera, já agora para terminar. Portanto, só para dizer, para não deixar de dizer que as medidas físicas funcionaram no início do século passado, quando houve medidas, há um estudo, aliás, feito com 40 e tal cidades norte-americanas, das quais em 23 condados muito precisos, que demonstram muito bem, não só que as medidas funcionam, como todos os autores dizem que funcionam, e que é evidente que funcionam, não é? Dada a via de transmissão, não funcionava se houvesse um vetor animal, se houvesse um mosquito, aí teríamos que matar o mosquito, se houvesse ratos, teríamos que matar os ratos. Agora, dizer que, por milagre, como o Xi disse ao Trump, vem a primavera, vem abril e desaparece, isso aí, julgo que devemos se queremos ser um bocadinho ecléticos, pôr um bocadinho isso de lado. Bom, em relação às medidas físicas, em relação ao confinamento, também já concordo perfeitamente que uma parte da mortalidade excessiva se deve ao abandono, repare, uma UCI em Portugal tem 7, 8, 9 camas de UCI por 100 mil habitantes.
se nós tivermos, nós somos um bote cheio, nós somos um barco salva-vidas que está cheio de uma catástrofe em contínuo. Se tivermos um bote cheio e a seguir naufragar um navio, nós já temos o bote cheio. E, portanto, temos uma dificuldade. Não estamos como a Alemanha, que tem 23 camas de cuidados intensivos, onde nós temos 8 ou 9. Ou 7. E, portanto, é óbvio que a ideia de apresentar ao Serviço Nacional de Saúde os doentes de uma forma mais lenta é que, sabendo que ele vai entrar em ruptura, chamem ruptura ou não, mas em Portugal entra logo em ruptura, é muito diferente entrar em ruptura completa, porque nós temos um tsunami como aquele que atingiu Java, ou temos um décimo desse tsunami, ou a Itália, não é? Nesta pandemia, a Itália, coitada, foi apanhada de surpresa, ou se tivermos uma ondinha, que é uma fração dessa. Aí temos muito mais tempo, aí não abandonamos tanta gente, aí não continuamos a conseguir tratar alguns doentes. E, portanto, sim, achatar a curva, apresenta-nos os outros doentes, continuam a existir, mas ainda vamos tratando alguns. Certo. Se formos esmagados, como foi a Itália, aí é difícil tratar esses alguns lá. Deixa-me só passar a palavra ao André para perceber uma coisa. O André, tu falas muitas vezes em confinamento de pessoas saudáveis. Numa doença, num vírus que só apresenta sintomas alguns dias depois, imagino que concordes com o confinamento de pessoas doentes. Só, sim ou não, só para continuar com o... Sim, se a nossa Constituição permite isso. Sim, não estou a falar de confinamento coercivo. Quando falo aqui de confinamento é geral. Se o confinamento, seja ele coercivo, voluntário, ou quer que seja, se funciona ou não para travar a propagação. Se numa doença, num vírus que só apresenta sintomas alguns dias depois da infecção, para estarmos a confinar pessoas doentes, ou seja, só pessoas que desculpem lá, e que em muitos casos as pessoas ficam assintomáticas durante muito tempo, como é que é possível essa tal estratégia de confinar apenas pessoas que já tenham contraído o vírus, se uma grande parte das pessoas que contraem o vírus, como tu defendes, são assintomáticas? Mas a estratégia não é confinar as pessoas que contraem o vírus, é confinar os doentes, que são aqueles que têm sintomas e que são diagnosticados. E, portanto, só pedes, e isso é pedido nos países nórdicos como regra, se tens sintomas de uma qualquer doença, ficas em casa, não vais trabalhar, e se fores trabalhar, o teu patrão, o teu chefe, pede para voltar para casa. Portanto, é feito sobre o diagnóstico, a ver objetivamente. E não é crítico que seja feito para pessoas que estejam infectadas. Os assintomáticos não são veículos de transmissão? Mas são menores, mas são muito menores. Nas doenças pulmonares, na doença que tem o padrão típico pulmonar, se tens uma infecção leve, produzes muito poucos vírus. A infecção é, por exemplo, na parte superior do sistema respiratório, é muito leve, produzes relativamente poucos vírus, disponibilizas poucos vírus para infectar outras pessoas. Podes infectar, obviamente, podes ir a infectar outras pessoas durante essa fase, mas a probabilidade de infectares alguém é relativamente baixa. Se te focares nas pessoas que têm a infecção grave e que estão a disponibilizar muito vírus, é muito mais eficaz. E por isso é que não há prova absolutamente nenhuma, não há exemplo absolutamente nenhum no mundo de confinar pessoas saudáveis. O exemplo que o Carlos estava a dizer de 1918 tem muito pouco a ver com o vírus. Em 1918 nós temos muito poucos dados para saber se funcionou ou não. Há uma ideia geral que funcionou, porque as cidades genericamente tiveram uma boa correlação entre confinamentos e menos taxas. Mas a doença em 1918 tem uma origem muito diferente desta, que é a Primeira Guerra Mundial. Portanto, a comparação, o comportamento da doença não se põe, porque a doença em 1918 foi criada pelo movimento muito rápido na primeira vez na história, a primeira vez na história que é um movimento muito rápido de muita gente infectada, de muitos soldados. E, portanto, eles chegam muito doentes,
capazes de infectar muita gente e fazem aquilo que eu chamo um colapso da imunidade de grupo. A imunidade dessas pessoas onde eles vão não tem tempo de gerar imunidade, de criar imunidade. Portanto, é uma avalanche de infecção que chega ali e que cria um comportamento absolutamente dispar do que nós estamos a observar com este vírus, porque nós hoje temos muito movimento, os sistemas imunitários estão muito expostos a muitas infecções muito diferentes. Portanto, esse exemplo, que é o único que foi vinculado como sendo que o confinamento funciona, não tem valor quase nenhum, porque temos muito poucos dados, é muito antigo e temos muito poucos dados objetivos, e porque a situação que o criou foi completamente diferente. Todas as outras provas que existem de supostamente os confinamentos de toda a gente, incluindo os saudáveis, funciona, são simulações. São simulações em que a simulação diz isto vai ser muito mau, vão morrer milhões de pessoas, mas se nós fizermos aqui esta pequena mudança na simulação, a simular um confinamento de toda a gente, a simulação diz que só morrem 10 mil pessoas. Mas é uma simulação. Taiwan foi uma simulação, a Nova Zelândia é uma simulação, os 6 mortos de Taiwan foi uma simulação, é? Nova Zelândia está no verão. E o Brasil também, e o Equador também. Sim, e no Brasil há um número de mortes significativo. Há uma curva, há uma expansão muito rápida do vírus no Brasil, começou foi mais tarde. Não, quantos mortos é que existem no Brasil? Quantos mortos é que existem? É a velocidade de apresentação, a curva de subida, quer da doença, quer dos mortos no Brasil, não é sempre. Não é, mas exponencial elevado a quanto? Elevado a quanto? Olha, é sempre exponencial. Nos Estados Unidos, uma infecção na sua parte inicial, durante algum tempo da sua parte inicial, e neste caso durante sensivelmente 2 semanas, é sempre exponencial. E os países tropicais... Exponencial elevado a 2 é uma coisa, elevado a 10 é outra, elevado a 5 é uma coisa, elevado a 1.5 é outra. Isso exponencial... Ou seja, é como aquela história da area under the curve. Nos Estados Unidos foi demonstrado, e estou a falar de 45 cidades, das quais 23 tinham dados precisos. Correlação não é causalidade. Precisos. Claro que não é, porque a epidemiologia não tem causalidade, é uma ciência associada. Agora, o que nós temos, e é por isso que vale a pena comprar países, é políticas que são nacionais, que têm um impacto nacional, se forem cumpridas, e que desviam um fenómeno que é nacional, por exemplo, a economia, num sentido ou no outro. Não quer dizer que Beja seja mais pobre, não deixe de ser mais pobre que Lisboa. Mas as medidas de desenvolvimento do país atingem globalmente todo o país. E pode haver uma exceção, há sempre uma exceção. Agora, as 23 cidades que eu citei estão muito bem estudadas, porque os autores que fizeram esse estudo fizeram questão de excluir das 40 e tal aquelas em que não havia as datas precisas e o tipo de intervenção. Ou seja, não só não havia, apesar de haver dados muito precisos de mortalidade, que nos Estados Unidos já existiam nessa altura, não existiam dados precisos das datas de intervenção. Foi por isso que eles fizeram só as 20 e tal cidades, e são 20 e tal cidades por todos os Estados Unidos. Não é a Filadélfia versus St. Louis, isso é a imprensa a dar notícia. Portanto, o estudo original são 20 e tal cidades, e há uma associação matemática evidente, é isso que a epidemiologia nos dá. Então, não falamos mais de curvas. Se falamos de curvas, falamos naquilo que as curvas nos dão. São associações, não causais. É por isso que eu, às vezes, faço estes pequenos parênteses que não são de associação, são de fisiologia da transmissão, porque pode um meio estar-me a ouvir, e quando diz, por exemplo, que a pessoa, quando está muito doente, transmite mais. Isso, eu não... Enfim, num ambiente, se terem aqui só economistas, não importa que você diga isso. Agora, isso é descabido, não tem nenhum sentido. No coronavírus, a densidade viral nos vários líquidos biológicos é muito maior na fase inicial da doença, quando a pessoa está doente. A carga viral é muito maior, é igual nas crianças que não têm doença do que nos idosos que estão muito doentes. Pior, à medida que a doença passa, a carga viral
diminui e o doente continua doente. E a carga Aliás, viral, nós na UCI... A carga viral que é disponibilizada no ambiente diminui? Diminui Ou a pique, na pessoa? Diminui a pique. É da pessoa e a que é disponibilizada. Diminui a pique. Isso, desculpe. Gostava de ver esse estudo. Não é estudo, isso é... Os estudos são todos. Pois são é. todos. São todos. Ainda recentemente houve vários, não é? Que demonstraram que as crianças têm uma carga assintomáticas têm uma carga viral idêntica à dos adultos. Então, e os adultos... E a carga viral. E nesta doença... Porque aqui há relatos de crianças que interagem com 170 pessoas e não infectam ninguém. Porque uma coisa é a carga viral, outra coisa é disponibilizada no ambiente. Uma coisa é a carga viral. Não, mas o que você há bocado me estava a falar não era criança versus adulto. Estava a dizer que na fase inicial da doença para o mesmo adulto, era, presumo eu, não é? Para o mesmo adulto, a carga viral transmissível era pior quando a pessoa está muito doente, o que é exatamente o contrário, do que na fase inicial da doença. A grande diferença, que foi uma das coisas que nos enganou os países do Oriente e me enganou a mim também, foi a comparação com o SARS, porque no SARS-1 a pessoa era infecciosa depois de estar doente. E aqui a pessoa é infecciosa mais no início, antes de estar doente, e no início da doença, quando a doença é ligeira. Depois a sua infecciosidade, é por isso que se conseguiu, ao contrário do que eu disse também, extinguir o SARS-1, foi extinto. O SARS-1 foi extinto por medidas, não houve nenhum medicamento, para a gripe A, o oseltamivir, a vacina. Ou foi extinto porque chegou onde tinha que chegar e fez o percurso que não, porque os doentes foram fechados. Porque os doentes eram reconhecidos porque estavam doentes. Enquanto agora houve medidas de contenção com pés e cabeça sobre pessoas doentes, não sobre pessoas saudáveis, como foi agora. Mas não foi por isso. Baseado num exemplo dos Estados Unidos com 23 pontos. Portanto, não foi por isso. Com 23 pontos. Estatísticas que não são causalidade, são apenas correlação, com 23 pontos de estatística. São todas as grandes cidades americanas. Mas também há no campo. Estatística de 23 pontos é o que nós chamamos de estatística de pequenos números. Não, está enganado. Está enganado. Se um ponto tiver 10 milhões de pessoas, se tiver a chamar um ponto, Nova Iorque, tem 10 milhões de pessoas, uma estatística com 10 milhões de pessoas não é um pequeno número. Acho até extraordinário que diga isso. Agora, esses 25 pontos, esses 23 pontos, são 23 cidades. Para essas 10 milhões de pessoas? As 23 cidades americanas são pequenos pontos? São. As 45 cidades americanas, esses milhões de pessoas são pequenos pontos? Temos os dados desses milhões de pessoas? Temos os dados dos mortos desses milhões de pessoas. Continuam a ser 23 pontos. Não são... O planeta Terra é um ponto. Ok, já percebi. Para si, o planeta Terra é um ponto. Não, são 23 exemplos. Há uma quarentena em 23 pontos, que dá um número de mortes. Não são 23, mas não são 23. Mas o André falou em pequenos números. Em termos não, André, a formação é precisamente essa. André, em termos estatísticos, podem só haver 2 pontos. Podemos só comparar 2 situações. O N não é pouco, porque são 27 grupos. Muitas vezes em epidemiologia até se comparam, ou em estudos observacionais, 2 grupos ou 3 grupos. 3 grupos. Em ensaios clínicos são geralmente 2 grupos. Cada grupo pode ter milhares de pessoas, ou pode ter uma pessoa. É um pequeno número se for uma, é um pequeno número se forem 100, ou depende da distribuição. Cada uma dessas pessoas, há a estatística dessa pessoa, há números, há o efeito dessa pessoa. Mas esses 23 pontos, André, pronto, eu não vou discutir. André, os nossos ouvintes já perceberam. Os nossos ouvintes já perceberam. 27 cidades americanas são poucas pessoas. Okay. Não falamos da questão da mortalidade, se calhar era importante tocarmos nesse ponto. Só para avançarmos para o outro ponto. Mas antes de avançarmos para esse ponto, eu gostava de perguntar ao André uma coisa. De uma forma ou de outra, e isto já entrando na parte da ciência política, que não sei que não é a vossa especialidade, mas de uma forma ou de outra, quase todos os sistemas de saúde do mundo, quase todos os países do mundo, tiveram algum tipo de medida de confinamento.
maior, menor, mas quase todos, excluindo Nicarágua, Bielorrússia, alguns regimes mais wild, mas quase todos, ok? Estamos a falar de regimes de esquerda, de direita, liberais, democratas, autocratas, malucos, pessoas líderes que não se entendem em absolutamente mais nada e que de uma forma ou de outra convergiram todos, ou quase todos, numa direção, mesmo aqueles que no princípio não defendiam medidas de contenção, eventualmente até a Suécia tem medidas de contenção, não são tão apertadas como noutros países, mas até na Suécia há medidas de contenção e aconselhamento de confinamento, não mandatório, mas voluntário. O Reino Unido também começou. Portanto, todos foram nessa direção. Porquê é que isto aconteceu? E eu percebo o argumento do André quando fala nas democracias, que há alguma pressão da população nesse sentido. Percebo nos países ocidentais. Mas eu olho para a Índia, que é um país que eu conheço relativamente bem, que tem imensos problemas de saúde pública, imensos. Custa acreditar como é que o coronavírus é sequer um problema lá, dado todos os problemas que eles têm. Não é. E, no entanto, também lá há uma campanha nacional a apelar ao confinamento, houve medidas muito apertadas de confinamento nas grandes cidades. Como é que explicas esta... Sim. O medo é dantesco. O medo tomou conta da sociedade de cima a baixo. O medo inicialmente do governo chinês em não perder a face a lidar com aquilo que já andava há algum tempo e que já o estava a debilitar na região. E o medo das pessoas no resto do mundo. Toma muitas faces e vê-se nos países ocidentais na exigência de tomar medidas que se viram na televisão, em que as pessoas vão exigir aos governos para tomarem as medidas que tinham visto. Mas nós estamos a falar de aldeias na Índia que se calhar nunca saberiam que o coronavírus sequer existia se não estivessem dito. O Estado Central não tivesse lá e iniciado uma... Quantas pessoas hoje... O medo não está lá. O medo é transmitido. Portanto, é transmitido, claro. Quantas pessoas hoje no mundo é que não têm acesso às redes sociais? Certo. Outra questão que gostava de deixar, antes de passar para a parte da mortalidade, até para perceber um bocadinho a posição do André, o André então discorda de qualquer medida de confinamento, incluindo, por exemplo, a proibição de festivais. Portanto, se fosse o André a decidir, poderíamos ter festivais de música, pessoas em estádios, isso não, desde que as pessoas doentes estivessem confinadas. Temos de ter muito cuidado com o medo. Eu não advogo de maneira nenhuma que amanhã haja um jogo de futebol com o estádio cheio. O medo é real. O medo Mas porquê? Mas porquê que não deve haver um estádio de futebol com... Porque se o governo mudar primeiro, porque o próprio peso de uma mudança dessa natureza no governo seria perfeitamente insustentável. Mas mesmo que o governo decidisse amanhã vamos ter um estádio de futebol cheio e há um pico de mortalidade na semana seguinte por outra razão qualquer, o medo volta a tomar conta de nós. Não interessa o que é que causa isso. Portanto, não achas que efetivamente amanhã voltar a haver festivais e estádios cheios não teria nenhum efeito na transmissão do vírus? Não. Não. O vírus já fez o que tem a fazer em termos de infecção, já infectou as pessoas que tinha a infectar. A curva que ele apresenta é a curva típica de uma doença desta natureza, já infectou o que tinha a infectar. O risco de infectarmos mais pessoas e termos mortalidade associada ao vírus é reduzidíssimo. Mas o risco do medo é real. Se há uma razão... Se eu percebo bem, a partir de agora não vai haver mais ninguém infectado? Ou mesmo que se houvesse, mesmo que houvesse festivais, estádios... As infecções nunca são 0 ou 1, e tudo isto é estatística, portanto o número de infectados é reduzidíssimo daqui para a frente, o número de mortes é reduzidíssimo daqui para a frente, mas não é um 0 absoluto. Okay? Portanto, não podemos esperar outro pico em setembro, no inverno? Podemos esperar um outro pico como qualquer outra doença. Ou seja, mesmo no verão, nunca deixa de haver gripes, nunca deixa de haver tuberculose, nunca deixa de haver nenhuma doença.
mas os números vão para aquilo que se considera zero estatístico. E, portanto, os números são o que são, a evolução da doença é o que é, e, portanto, chegamos a um ponto em que ela fez o percurso que tinha a fazer. Vai continuar a existir, vai voltar provavelmente no inverno, vai voltar naquilo que eu designo, ou que chamo o caldeirão da gripe, e vai competir com outros vírus de gripe por essas pessoas vulneráveis para as levar. Portanto, o risco de ele voltar é real. Mas se o pressuposto... Isso é absolutamente claro. Que vai voltar, não tenho quase dúvidas nenhumas que ele volta. Pode não ser no próximo inverno, pode ser daqui a 2 anos, não vai desaparecer por razão nenhuma. Mas se o pressuposto é que já temos uma grande parte da população infectada, certo? Não é só esse pressuposto. Okay? A imunidade necessária para o parar por completamente, para ele não infectar ninguém, seria muito alta e não creio que estejamos perto ainda dessa percentagem dos 60%, dos 80%. Não estamos aí. Okay? Mas a imunidade em que ele passa a andar muito devagar, a infectar muito poucas pessoas, é muito mais baixa. Pode estar nos 15%, segundo uma modelação que saiu hoje da Universidade de Liverpool. Poderá estar nos 15%. A partir daí, ele infecta muito poucas pessoas ao ponto de não causar qualquer tipo de problema no sistema de saúde, não causar qualquer tipo de alarme social. E nós estamos nesse ponto agora. Poderemos estar nesse ponto, mas mesmo que não estejamos, dadas as características destas doenças, os efeitos ambientais já fizeram parar a infecção nesta época. Não tem capacidade de continuar a infectar de forma significativa durante o verão. Nesta época. Então, quando chegarmos ao inverno, achas que se justificariam novamente medidas de confinamento para impedir esse tal pico, ou o pico irá acontecer de qualquer forma? Se ele chegar no inverno, temos de voltar a ver o que é que ele vai fazer. Se vai voltar, se vai conseguir competir com o pico de outros vírus que competem por esse espaço e que vão infectar primeiro ou podem infectar primeiro essas pessoas que estão muito vulneráveis e que iriam morrer, e qual vai ser a evolução dele. E se voltar a ter uma influência na mortalidade significativa, voltar a considerar medidas de distanciamento social, pedir às pessoas para se afastarem, pedir às pessoas para lavar as mãos. Porque é isso que se faz numa doença destas. Voltar a pedir às pessoas para se fecharem em casa durante um mês, ou obrigar as pessoas a fecharem-se em casa durante um mês, não faz sentido nenhum. Não há prova absolutamente nenhuma que fechar pessoas saudáveis durante meses e meses mude o comportamento destas doenças. E esses países que vemos que não fizeram nada, tiveram o mesmo padrão. Muito bem. Só para terminar com a questão da mortalidade, outro dos argumentos que tens apresentado está relacionado com a mortalidade estar muito próxima da gripe normal, que é cerca de 0,1%. No estado de Nova Iorque, até há uma semana atrás, quando ainda tinha dados para isso, os últimos dados que vi, já tinha morrido 0,11% da população do estado. 0,1 é uma média de muitas décadas ou de muitos anos da gripe. A gripe tem picos, como tem todas as doenças. Há picos onde a mortalidade sobe. Há zonas, há regiões, há anos em que a gripe pode chegar perto de 1% ou chega a 1%. Porquê é que a mortalidade da gripe é maior em alturas de pico? E eu percebo que as infecções sejam maiores em alturas de pico. A mortalidade é maior em alturas de pico? Não, por algum motivo especial? Surtos em picos. A gripe tem taxas de mortalidade muito diferentes de região para região, de ano para ano. Portanto, o 0,1 que se fala da gripe é uma média que esbate todos esses picos. E, portanto, é uma média de mortes por infectados, certo? Sim. Portanto, casos diagnosticados por mortos. Eu vejo o Carlos a querer contradizer isto. Desculpa, Carlos. Força. Olá. Uma vez mais. Só para dizer aqui 2 ou 3 coisas para ficarem ditas. Se os países são heterogéneos, se os países são diferentes uns dos outros, se a cidade de Nova Iorque é diferente de Minneapolis, dizer que 15% da população está imunizada ou tem anticorpos,
é seropositiva e se 15% é aonde? Aqui em Portugal, em Lisboa, é no Alentejo, no Porto, isso é distintivo de sentido. Depois, há sempre que há muitos estudos de prevalência, em Nova Iorque há um estudo de prevalência na cidade de 21%, de seroprevalência na cidade de 21%, isso não quer dizer que as pessoas sejam imunes, quer dizer que há anticorpos contra o vírus que são detectáveis no exame. Já temos a certeza que há imunidade, porque não há relato suficiente de reinfecção. Não temos a certeza de que há imunidade, e nenhum virologista do mundo diz que tem a certeza, pelo contrário. Os virologistas do mundo, não, o que eles dizem é o seguinte, o que os virologistas dizem, todos eles, é que, se encontrar um que não diga isso, eu duvido que seja um virologista. O que eles dizem é uma outra coisa, é que, em ciência, não é? Se for aqui para falar no YouTube, a gente diz o que quiser, mas em ciência, uma coisa é não haver reinfecção documentada, outra coisa é não haver reinfecção após reexposição. Ok? Pode haver algum médico a ouvir isto. Portanto, diz que quando o que o Fauci, o que todos os virologistas dizem, desde o Karolinski, todos, dizem é, para se ter a certeza que há imunidade, ou seja, que há vírus neutralizantes, porque há muitos vírus que não são neutralizantes. Uma pessoa tem uma hepatite B, por exemplo, C, por exemplo, tem vírus contra a hepatite C, não são neutralizantes. Para haver vírus neutralizantes, e há esperança que haja vírus neutralizantes para a proteína. Há algum outro corona que seja? O quê? Não seja neutralizante. Então não há tantos. O vírus da common cold, do resfriado comum, que as pessoas chamam para aí a gripe, não gera imunidade persistente. A pessoa persistente. Claro, persistente. Passado de 2 ou 3 meses, a pessoa ou 4 ou 5 meses não tem infecção, volta a se infectar. Alguns dos nossos ouvintes já se constipou várias vezes. É que o coronavírus é um dos agentes mais frequentes das constipações, do resfriado comum. É só para deixar dito, compreendo. É só para deixar dito. Porque eu acho que há certas coisas que têm que ser ditas. Mesmo que não haja consenso possível, não é? O peso da mudança, o governo não aguenta o peso da mudança. Há governo que tenha mudado mais que o governo português? O peso da mudança. O governo português é um catavento. O governo português, quando sente que o povo... Os eleitores. Claro, é um negócio deles. E os eleitores disseram que queriam uma quarentena. Os eleitores queriam uma gripezinha. E o governo vendeu-lhes a gripezinha. Os eleitores passaram a querer, porque ligaram a televisão, não é? E viram o massacre. E começaram a querer que isso não acontecesse cá. O massacre da Lombardia, o massacre... Do ano passado, nas urgências de Portugal e de todos esses países. Não você nunca deve ter entrado numa urgência. Não. Não há comparação possível. Olha, não há comparação possível. Não há comparação possível. Diariamente com hospitais. Mas não deve entrar lá. Não, se calhar... Não deve entrar lá e ver doentes. Ou então não conhece os doentes. Carlos Guimarães Pinto, deixa-me dizer isto para ficar dito. Uma doença que mata 70 mil americanos em 5 ou 6 semanas não tem nada a ver com a gripe, não se chama gripe porque a gripe de que você fala é durante 12 meses, 52 semanas. Não. Ok? É a mortalidade cumulativa da gripe ao fim de... A gripe diagnosticada como doença em Portugal. Quantos meses? Olha, é da semana 52 à semana 20. Isso chama-se época de gripe. O surto. Época de gripe, exatamente. Essa é a época de gripe. Que nós estávamos a ver no Euromomo tem quantas semanas? Depende de país para país. Há países como a Suécia que quase não têm surto de gripe. Há países como... Os países temperados, como Portugal, Espanha, França, Itália, têm esses picos de gripe. Você vai à Lapónia, não vê picos de gripe. Não vê o pico. Se o Carlos quiser, mostra, ou se alguém quiser ter o trabalho de ir ao Euromomo, procure lá os picos de gripe nos países que não são temperados. Se calhar, Nós já ultrapassamos o nosso tempo em cerca de 20 minutos e eu agradeço imenso, tem sido uma discussão bastante interessante. Mais uma vez, muito obrigado ao André, ficaram muitas coisas para discutir, muito obrigado ao Carlos Menezes, muito obrigado a ambos por esta discussão tão viva. Acho que ficamos um bocadinho mais esclarecidos, ainda iremos perceber muito melhor o que se passa. Neste momento todas estas discussões são feitas com dados incompletos,
daqui a uns meses teremos dados mais completos. Espero que nessa altura teremos a possibilidade de falar todos outra vez e de voltar a esta discussão. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram a ouvir e a colocar aqui perguntas. Eu espero ter conseguido passar algumas delas, pelo menos. Obrigado, André. Obrigado, Carlos. Vou passar ao Telmo. Muito boa noite a todos. Não, apenas para vos agradecer a presença. Eu acho que a complexidade destas questões é grande e, portanto, este será um primeiro debate. Outros seguirão com os mesmos protagonistas e, eventualmente, outros. Há muitas questões ainda por esclarecer. As dúvidas persistem, penso eu. Não há uma opinião única e estamos todos um bocadinho expectantes de saber como vai ser a nossa vida nos próximos meses. Eu apenas queria também mencionar que a Oficina da Liberdade se vai deter noutros temas que não só a Covid, outros debates e outras iniciativas vamos organizar e, portanto, estejam atentos à nossa página, voltaremos em breve. Carlos Guimarães Pinto, obrigado. Carlos Menezes Oliveira, André Dias e boa noite a todos. Boa noite.